Olá a todos! Agora nós vamos começar a observar o que a Bíblia tem a dizer sobre masculinidade bíblica e construção, né, da masculinidade, da sexualidade, dentro dos livros históricos, a começar então por Josué e Juízes. Né? São dois livros muito interessantes para várias questões. E a começar pelo livro de Josué, o que a gente tem? Um guerreiro, né, um homem que foi chamado para tomar o lugar de Moisés como um guerreiro que vai invadir Canaã e entregar para o povo de Israel. E o que a gente tem logo no início, no primeiro capítulo, é um texto muito conhecido para muitas pessoas, que é um texto em que Deus fala muito com ele: seja forte e corajoso. Né? Esse é um jeito de Deus falar aí que se repete nesse capítulo 1 de Josué muitas vezes. Né? E é muito legal, né? Se esforça, tenha bom ânimo em outras versões, né? Esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, ser forte, seja corajoso, observe o que Deus te manda fazer. E aí, esse primeiro capítulo já é algo muito interessante para nós, né? A força, a coragem para obedecer. O que é fundamental para uma masculinidade sadia, né? Força e coragem para obedecer a Deus. Deus nos manda: seja forte, seja corajoso, né? Tenha postura e empenhe vontade nisso, né? Em me obedecer. E aí depois, logo no capítulo 2, quando a missão de invasão começa, eles invadem e são hospedados por uma prostituta. Né? A gente conhece a história, Raabe. Ela entra na genealogia de Jesus como uma moradora de Jericó que é salva porque ela confiou em Deus, apesar de não ser do povo de Israel. Ela já ouvia o que Deus estava fazendo, como esse povo já vinha dominando outros povos, ia se aproximando de Jericó, e ela decide confiar em Deus. E esses homens são acolhidos por ela, e aí tem uma coisa muito interessante sobre isso. Dois homens de outro país, estrangeiros, são abrigados por uma prostituta. E eles respeitam essa mulher, eles testemunham do poder de Deus sobre a vida dessa mulher e da família dela. Eles prometem salvação para essa família porque eles confiaram no que Deus era capaz de fazer. Então olha que coisa interessante, o papel de dois homens santos, consagrados a Deus, que não usaram de uma situação como essa para prostituição, para abuso sexual, para qualquer coisa desse tipo. Mas respeitaram essa mulher e, independente da vida que ela tinha em Jericó, ela foi acolhida e aceita como povo de Deus para ser transformada e viver em santidade. Então é muito legal tudo, né, nessa história da Raabe no capítulo 2. Aí mais para frente um pouquinho a gente vê no capítulo 5 a questão da circuncisão. Toda aquela geração é uma nova geração, uma geração diferente da que saiu com Moisés do Egito. E agora eles precisam fazer de novo o pacto da circuncisão, porque toda aquela geração não fez. Então a importância de retomar essa aliança de santidade sexual. A gente sabe que a circuncisão era o corte, que hoje é o da fimose, de tirar a pele que cobre o prepúcio do pênis. E que para eles havia um significado de consagração, de que todos aqueles que saem desse pênis são consagrados a Deus, são geração de Deus, né? E olha, de novo, essa retomada dessa consciência, dessa lembrança, é necessário se consagrar, é necessário entender que somos homens consagrados, povo consagrado a Deus. E Josué termina, inclusive, com uma consagração também. Lá no capítulo 24, a gente tem o versículo famoso em que Josué fala: vocês devem seguir a Deus, e independente do que vocês forem fazer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é um livro que do início ao fim traz essa consagração, essa consciência de que eu preciso consagrar minha vida, minha família, e com coragem, com determinação, com força, com energia nisso. Eu preciso conquistar esse espaço que era do inimigo e consagrar a Deus. E pensando na nossa vida espiritual e na nossa vida sexual, isso tem tudo a ver também. E aí quando a gente vai para Juízes,
a gente tem um cenário mais complicado, mais caótico, em que as pessoas abandonaram Deus e começaram a fazer o que bem entendessem da sua cabeça. E aí a gente vê Deus levantando vários homens para libertarem o povo de Israel. E um deles é Gideão. A gente conhece a história de Gideão mais pelo voto que ele faz, né, pelo desafio que ele faz com Deus, do algodão molhado na grama e tal. Mas a gente tem aqui na história de Gideão algo que tem a ver com a masculinidade, com a sexualidade. No capítulo 8 de Juízes, lá pelo versículo 29, a gente vê que ele também caiu no erro da poligamia, né? E sempre que a gente vai ver isso na Bíblia tem consequências ruins na vida da pessoa que viveu isso. Então lá no capítulo 8, versículo 29, diz que ele habitou ali, né? Teve 70 filhos, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, que ele chamou de Abimeleque. E quando Gideão faleceu, numa boa velhice, foi sepultado no sepulcro do seu pai e tal. Sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os deuses falsos. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus. E aí começa um problema no capítulo 9. Porque esse Abimeleque, filho de uma concubina, comanda o extermínio de todos os 70 filhos de Gideão, e só sobra um. Um que profere uma maldição contra Abimeleque, e que acaba acontecendo de morrer muita gente por causa dessa briga toda aí entre irmãos, filho de concubina e filho de uma esposa dele mesmo. E até esse sentimento que Abimeleque tinha de ser bastardo gera todo esse conflito, toda essa questão de ele matar todos os irmãos. Então olha como é complicado, como é grave, né? Um Gideão que se permite a poligamia, que se permite um concubinato aqui, né? Um filho bastardo, estrangeiro, sem pensar nas consequências que isso poderia trazer depois. E que trazem, né? Vira um problemão para o país ali, muita gente morre nessa briga entre o bastardo e os filhos que são exterminados e o filho que sobra que amaldiçoa. Então, mais uma vez, a responsabilidade que temos de viver uma vida correta sexualmente como homens e como isso pode ecoar para a bênção ou para a maldição. E aí mais para frente a gente tem a vida de Sansão, que é de fato o juiz aqui mais ligado a essas questões de hombridade e sexualidade. E aí em Sansão a gente tem algo interessante, porque ele representa a força, ele representa o homem forte, ele é tipo um Hércules, né? Ele é tipo um Hulk aí, que ele tinha uma força sobrenatural, sobrecomum, né? E ele, nesse enfrentamento com os filisteus, com essa força descomunal que ele tinha, ele mata um leão sozinho, ele arranca um portal de uma cidade, ele faz coisas assim, sobrecomuns mesmo, né? Com a força que ele recebe de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe em Sansão um homem totalmente vulnerável na sua sexualidade. Deus ordena que ele não se misture com mulheres estrangeiras, muito menos com a mulher do povo inimigo, do povo que ele tem que lutar contra, mas ele fica fazendo isso, ele fica se envolvendo com mulheres dos filisteus. Numa primeira situação, ele está noivo, ele vai se casar, ele lança um enigma, e aí nesse enigma rola toda uma confusão, porque ela descobre e revela para o povo filisteu, e aí ele com muita raiva queima plantações, mata pessoas, e o casamento não é realizado, né? Ela é dada em casamento a outra pessoa, que é o que também deixa ele irado, e ele também faz essas coisas. E depois ainda entra Dalila, que é a famosa história em que ele tem o cabelo cortado, porque ela descobre a fonte da força dele, que é esse voto de nazireado. O voto de nazireado era quando um homem fazia isso, né? Ele deixava o cabelo crescer, ele não comia nada que viesse da uva e tal, como um período de consagração a Deus. E Sansão foi consagrado. Só que ele não levou a sério uma vida sexual santa. E isso gerou várias crises na vida dele. E a crise principal, que foi quando ele quebrou a aliança dele com Deus por causa de uma mulher. E teve toda a consequência de ser prisioneiro, ter sido cegado pelo povo, eles furam os olhos dele. E quando ele vai cumprir a missão dele, que era acabar com os filisteus, ele ainda faz isso cometendo um suicídio.
Então, uma história trágica de alguém que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para fazer a vontade de Deus acontecer, todo o poder para isso, mas por causa da imoralidade, por causa da leviandade com que ele levava a vida sexual dele, ele se tornou um exemplo a não ser seguido, né? De um homem que fez a vontade de Deus, entre aspas, cumprindo uma missão, mas da pior forma possível, porque não obedecia a Deus direito. E o livro de Juízes termina com uma história muito interessante e trágica de um levita que vai passar a noite na cidade lá, numa das cidades benjamitas, que é Gibeá, no capítulo 19, né, de Juízes, e todos os homens da cidade, no versículo 22, diz assim: estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa: tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos sexualmente dele. Então, a mesma coisa que aconteceu lá em Gênesis 19, em Sodoma, acontece aqui agora dentro do país de Israel, numa das tribos de Israel, na tribo de Benjamim. Então, a gente percebe que o povo, na época de Juízes, entrou numa devassidão tão grande, ficaram tão perdidos, que eles chegaram a ficar como Sodoma, né, a tribo de Benjamim. E aí Deus permite uma guerra civil, o povo ataca os benjamitas, sobram somente 600 homens. E aí eles acabam sequestrando mulheres para conseguirem continuar a tribo de Benjamim a existir. Então olha que trágico também, quando o nível de degradação desses homens chega a tal ponto da homossexualidade abusiva, aí, né, do estupro coletivo, e eles são quase exterminados como tribo. Então, o livro de Josué e Juízes são esses relatos históricos que nos fazem pensar nessas questões ligadas à sexualidade, que vale a pena a gente parar um tempinho e refletir para aprender com tudo isso, certo? E aí, conforme for, a gente vai digerindo aí pela semana nas nossas devocionais diárias. Que Deus abençoe a cada um de vocês.